Hoje o doutor Eduardo Greco está com a gente sabe que a obesidade é uma doença seríssima, que está no mundo todo, né? A obesidade é uma doença. As pessoas precisam entender que a obesidade hoje é uma doença crônica e incurável. A gente não tem um remédio, uma técnica ou uma cirurgia, né? Serão as 3 alternativas hoje que vai curar isso. As pessoas precisam se conscientizar, os métodos que existem facilitam nesse aprendizado, ajudam a perder peso e aí com acompanhamento multidisciplinar, né? Psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, uma equipe médica cuidando da pessoa para o resto da vida, então, para evitar os problemas de diabetes, hipertensão, uma série de problemas que as pessoas têm. A gente falava hoje cedo, no comecinho do programa, do quanto que é terrível quando a pessoa tem vícios, né? De bebida, de droga, mas a comida é um vício. É outro vício, e comer errado, né? Comer errado, comer em quantidade para compensar a frustração. Exatamente, as pessoas acham que a hora que vai comer um pouquinho certo, eu estou de dieta. Não, eu sempre brinco aqui, frango com salada não é fazer dieta, é comer corretamente, é comer de forma saudável, é ter uma dieta equilibrada. A gente sai da linha de vez em quando, e não a gente faz a coisa certa de vez em quando. Vai ter uma festinha à noite, vai ter o final de semana, aí não tem problema. Nesse momento não é hora de fazer o regime, né? As pessoas às vezes mudam tudo. O dia todo come errado, faz coisas ruins, e na hora da festinha não aproveita aquele momento. É importante entender isso. Hoje, o mundo está voltado e o Brasil agora também muito focado nisso, que é tratar a obesidade e não só as suas consequências. Antes que essa obesidade comece a afetar de uma forma irreversível esse corpo, né? Com certeza, vai ter uma série de problemas, então a pessoa pode correr riscos cardiovasculares, infarto, hipertensão, diabetes, problemas de joelho, de coluna, começa a afetar em tudo a obesidade. Então precisamos atacar a obesidade, seja da forma clínica, com dieta, com algumas medicações que sejam aprovadas e estejam à disposição, o método endoscópico e o método cirúrgico. Tem pacientes que também não adianta esses métodos. A cirurgia está extremamente bem indicada. Agora, aquilo que você sempre fala, né, Kátia? Procura o médico. Veja a indicação precisa, qual que é o melhor método, qual que é o melhor tratamento para você. Com essa conversa, você vai conseguir melhorar. Agora, esse método endoscópico, que eu achei fantástico, primeiro, é que ele não tem corte. Então, não te põe, porque toda cirurgia traz um risco. Isso. Né? Ele muda porque é uma outra indicação. Ele foi feito para aquele paciente que não tem indicação cirúrgica. Mas seria aquele paciente que tem problemas? Então, o paciente obeso leve, sabe, Cátia? O paciente começou a engordar. A gente fala na parte médica, né, o IMC, que é o índice de massa corpórea, você pega o peso e divide pela altura ao quadrado em casa. Se esse índice estiver acima de 30, você tem obesidade leve. Se estiver acima de 35, você já está com uma obesidade moderada. Então, esses pacientes de 30 a 40 é onde o método foi aprovado. E por que não pode ser feito por um obeso mórbido? Ele só vai ser feito por um obeso mórbido caso o cirurgião bariátrico veja que esse paciente não tem condições para uma cirurgia ou na recusa total desse paciente. Eu não quero operar de jeito nenhum, eu quero fazer essa técnica. Aí ele pode optar. Porque são várias as técnicas, mas a gente sabe que toda técnica pode trazer algumas consequências. Por exemplo, desvio de intestino. Se no intestino a gente tem a absorção dos nutrientes e você corta um pedaço do intestino, você não vai ter mais aquela absorção. Então, o obeso mórbido, ele tem sérios riscos, uma série de problemas. Então, ele está indicado a cirurgia. A técnica não vai resolver totalmente o que ele precisa perder de peso, mas ele vai ter algumas situações que a cirurgia e o médico dele vai explicar para ele. Essa técnica, nós vamos trabalhar com outro paciente e nós vamos somar numa técnica não cirúrgica, o que você disse, não tem corte, é uma endoscopia. É um procedimento endoscópico de mudar o formato do estômago do paciente e com esse novo formato reduzir a quantidade de alimentos que ele vai ingerir e vai reduzir o que ele vai ganhar de peso. Para você entender, o doutor Eduardo Greco trouxe uma animação, um videozinho, ó, para a gente ver. Aqui a gente tem uma pessoa que está com esse excesso de peso, com uma obesidade, vai mostrar, ó, lá, como na boca. Tá, a cânula entra pela boca. É um endoscópio igual de fazer exame para gastrite, esofagite da boca. E esse endoscópio, ó, a gente vai mostrar uma demarcação do local que vai ser feito a sutura endoscópica. Tá. Ok? Que é onde a gente faz um novo desenho da câmera e reduzir o tamanho do estômago do paciente. Então aqui se risca para conseguir para ter exatamente onde vai ser feito. E na ponta do equipamento, ó, existe onde a gente faz a sutura. Você puxa o estômago e você vai passando o fio. É como uma costura, um alinhavo. É uma costura, exatamente. É uma costura que a pessoa em casa tem. Uma pinça calça. Nós vamos mostrar que é igual pinçar calça. Só que é no estômago. Perfeito. É pinçar calça, pinçar uma blusa que está larga lá e você pinça o estômago e você vai ter um estômago menor. Agora, o que é fantástico é que você não está cortando o estômago. Não tem corte no estômago, por isso que não é cirurgia. Então você reduz, você muda o formato, reduz o tamanho e a pessoa tem um estômago menor, onde ele vai ter também o quê? Mais saciedade, porque ele come pouco. Não tem como distender aquele estômago que
inchava de comida, não tem como distender. E aí você com essa técnica tem essa redução, o paciente come menos e tem mais distensão. Agora, não tem risco de rejeição também? Não, exatamente. Tem nada disso, né? E se toda a técnica, né, todo o procedimento, ele por endoscopia, cirurgia, ele tem alguns riscos. Ele não tem os mesmos riscos da cirurgia, são riscos menores, mas são riscos que a gente tem que controlar por endoscopia. Ele pode ter um pequeno sangramento, algumas situações, mas que são controláveis e que tem menor impacto do que um procedimento cirúrgico. Isso é um procedimento que ele interna, faz no mesmo dia, teoricamente pode ir embora para casa, tem um pouco de dor, desconforto, porque ele foi manipulado o estômago, tem náusea. Mas ele continua com uma atividade normal. Normal, a gente pede em torno de 3 dias de repouso relativo, depois ele vai passar por todo um processo de dieta, não é assim, vou lá no Dr. Eduardo, faço o procedimento e saio caminhando. E vou comer leitão para comemorar. Tem toda uma dieta preparada, uma transição de fase de dieta. Então, tudo isso o paciente vai passando com psicóloga, com tudo para começar a se reeducar e começar na perda de peso. Aqui você trouxe o equipamento para a gente ver? Exatamente, Cássia. Então, aqui é o endoscópio. Tá. Eu já deixei ele preparado, mas aqui é o aparelho de endoscopia. E ele é ligado a um monitor, porque o profissional, quer dizer, você está acompanhando tudo numa televisão. É uma televisãozona grande que a gente tem lá e a gente vai ver por dentro, porque aqui tem uma câmera que transmite a imagem para a gente na TV. Que é a mesma endoscopia. A cânula é igual, para o médico ver como está o nosso estômago, se a gente tem gastrite, se a gente tem úlcera. Exatamente. Só que aí na ponta... Tem uma máquina de costura. A máquina de costura. Então, assim, isso foi desenvolvido fora. O Dr. Manuel Galvão Neto, que é o médico da IDEA, nosso grupo, na Faculdade de Medicina do ABC, onde a gente fez todo o protocolo clínico, todos os estudos estão sendo feitos, de trazer essa técnica para o Brasil. E é o que a gente vai mostrar, Kátia, é uma costura. Ó. Eu manipulo aqui embaixo na minha mão e eu consigo costurar. Então, com esse equipamento, a gente consegue remodelar o tamanho do estômago. E ele também, Kátia, tem uma coisa importante. Existem algumas lesões de intestino, algumas situações que a gente consegue fazer com o uso do equipamento. Ah, você consegue? Exatamente. Você tem uma úlcera, alguma coisa. Então, é um equipamento de endossutura. Então, fantástico. além da questão, então, você tem uma sutura para o estômago, para o esôfago, para o intestino, fístula, que você pode remodelar, anastomose. Então, é um equipamento que vai ter muitas utilidades. Quer dizer, isso aqui é só a ponta do iceberg. Exatamente. Uma ponta fantástica, já muda bastante. A gente está trazendo isso para uma situação hoje da obesidade, que cria uma evidência, porque é óbvio, muitos pacientes, né? O Brasil hoje, mais da metade da população sofrendo sobre isso, mas é um equipamento que a gente vai conseguir fazer exatamente isso. E o custo? Muito mais baixo também. Você tem essas diferenças, né? Porque é um procedimento com menor tempo, então o paciente fica menos tempo, mais rápido, então menor tempo de internação. Então você vai conseguir oferecer em breve essa técnica e algumas outras situações. Não tem ainda na saúde suplementar, não está divulgada porque estava na fase de protocolos, agora a Anvisa liberou o procedimento e aí vai começar toda a parte que existe para poder ser utilizado pelas pessoas. De treinamento dos profissionais para que sejam capacitados para essa técnica. Exatamente. Porque não é só todo endoscopista que vai catar, legal, agora eu coloco lá dentro, lá costuro tudo. Isso é legal que você falou. A gente já trouxe para uma oficina da Sociedade Brasileira de Endoscopia, então nós já fizemos um primeiro treinamento nessa oficina. A partir de agora, lá na Faculdade de Medicina do ABC, as portas vão estar abertas, nós vamos receber os endoscopistas e treiná-los para que também trabalhem dessa forma, entendam para que paciente, que não é para sair fazendo para qualquer um, que tem que ter a sua indicação. Então a gente vai usar a nossa casa, que é a faculdade, para treinar os outros profissionais do Brasil, para que possam desenvolver a técnica com seus pacientes. No começo do programa eu falei justamente disso, a gente tem que começar a multiplicar os ótimos profissionais que a gente tem no nosso país. Tem muita coisa boa que a gente tem que aproveitar e fazer a coisa com seriedade, entendeu? Seguindo as regras. Mas a gente tem, infelizmente ainda, o hábito de mostrar o que não funciona. E o que funciona, passa lá, rapidinho. Tem muita coisa boa acontecendo aqui. E tem muita gente, muitos profissionais qualificados, em vários ramos profissionais. Então, vamos multiplicar isso, porque essa técnica que foi criada, foi desenvolvida e está sendo aprimorada aqui no Brasil, agora também está indo para o mundo todo. Não, o mundo inteiro. Nós desenvolvemos isso fora. Hoje já tem mais de 20 países, mais de 3 mil pacientes. Nós treinamos os médicos lá fora. Então foi feito tudo isso fora do Brasil, principalmente na Espanha e nos Estados Unidos. Agora tudo, China, Hong Kong, para todos os lugares, Barcelona. Mas os nossos profissionais, você está à frente desse grupo, treinando esses profissionais do mundo, Nós que estamos à frente, fazendo o treinamento lá fora. E aí agora a gente teve a oportunidade, via faculdade, trazer para dentro do país. Para o nosso país, essa técnica que hoje já tem reconhecimento e evidência científica, né? A gente desenvolve, está comprovado. Tem trabalho, tem estudos já de 3 anos, onde mostram a eficácia da técnica. E mesmo porque, gente, não se mutila. Quando se corta, se mutila. Isso, é diferente. Não se mutila, Isso, coisas a pessoa diferentes. não se retira alguns
pedaços Não dos vai órgãos. retirar, não vai cortar estômago, não vai fazer absolutamente nada. É endoscopia, onde você vai mudar a capacidade desse estômago, o tamanho dele, e vai dar saciedade através de uma reeducação alimentar para esse paciente. E a gente sempre não diz aqui no programa que é muito melhor a gente prevenir. Se a pessoa está obesa, você trata dessa forma e você previne que ela tenha problemas futuros. Exatamente. E se a pessoa tem uma diabetes, tudo hipertensão, isso, outros problemas, né? Você às vezes não consegue resolver 100%, mas reduz muito o uso da medicação da pessoa, o quanto ela vai usar desse remédio. Então, é importante a gente começar a entender a obesidade não só como emagrecer, né? Para a roupa ficar melhorzinha. Existe a questão da autoestima da pessoa, que é importante, quando ela emagrece, ela ganha autoestima para se tratar, mas a obesidade é doença. E a gente tem que entender isso e tratar com seriedade, tratar com profissionais sérios. Não é falta de vergonha na cara. Não, é doença mesmo. Exatamente. Volto que tem muito medo, né? Foi ligeira, pegou lá. Você viu? Ótimo. Puxa, tem que ser rapidinho. Olha, vamos mostrar nossos mitos e verdades. Legal. Olha, interessante. Para já tirar e desmistificar, tirar dúvidas e desmistificar esse assunto. Ó, o procedimento leva muitas horas e o paciente precisa ficar internado por dias. Isso é um mito. É um mito, como você disse. É um mito, isso. É um Tá mito assim, porque né? não é uma cirurgia, não vai necessitar de uma internação prolongada. Teoricamente é um procedimento de hospital-dia que a gente fala. Faz o procedimento endoscópico pela manhã, sob anestesia, no local adequado, num hospital decente. E aí, no final da tarde, está liberado para casa. Gente, final da tarde e você, depois depende de você, o que a gente falou. Claro. A gente tem que fazer por nós. Não adianta uma técnica fantástica como essa. E aí vai chegar em casa e vai mudar a vida. É mudar o estilo de vida. Sim. Mudar os hábitos, seguir todas as orientações médicas, nutricionais, para começar a obter os resultados. Vai ter todo o acompanhamento médico do procedimento. E esses resultados são rápidos, né? Sim, teoricamente em um mês já tem uma perda de peso em torno de 10%. Então, gente, um mês, 10%. Você pesava, vamos dizer, 100 quilos. Pesa 90 no primeiro mês. Isso já dá autoestima para o paciente continuar buscando. E aí você vai conseguir atingir hoje em torno de 20% de perda de peso, num acompanhamento de 2 a 3 anos, que é o que a gente falou, né? Tem ciência aqui já, estudos, quando a gente fala de estudo é aqui, a gente pegou pacientes, acompanhou por 3 anos, viu o resultado efetivo e mostra que em 3 anos o paciente mantém aquela perda de peso, que é o mais importante. Emagrecer às vezes é fácil, né, Kátia? O duro é a pessoa se manter no peso. Mas por isso que aquele grupo multidisciplinar é extremamente importante, né? Totalmente. Vamos ver mais um? Até 3 anos depois da gastroplastia, o paciente pode continuar perdendo peso. Verdade. Pode, é isso que a gente acabou de falar. Então a gente já tem comprovadamente estudos científicos, os acompanhamentos dos pacientes que a gente fez fora do Brasil, que 3 anos depois já está saindo publicado em revista internacional, em congressos, em que o resultado é efetivo e que esses pacientes mantêm o peso desde que seja o acompanhamento pela equipe, façam a dieta adequada e mudem o seu hábito de vida, o estilo de vida. Agora, se a gente comparasse a saúde desses pacientes a outros que fizeram outras técnicas mais invasivas, a saúde desses é muito melhor, porque ele continua com a absorção total. O que você tem nessa técnica é que ele mantém a absorção, que ele mantém a capacidade gástrica, a questão do adrenal. Então, os pacientes, por isso que o perfil é diferente. É o paciente que tem uma obesidade leve ou uma obesidade moderada, que ainda está sem comorbidade, está sem diabetes, sem nenhum tipo de situação. Então, a técnica vai ser muito efetiva para esses. Outros casos, se o paciente tem uma série de complicações, já está com diabetes avançado, exatamente. Então, você tem que saber para quem você vai indicar para a técnica ter efetividade. Muito legal. Olha, o que tem de gente no nosso Instagram do Mulheres, pediu para ver aquele vídeo. Todo mundo, gente, não acredito, é como uma máquina de costura. É uma máquina de costura. Essa é a ideia. A ideia é essa. Essa é a ideia. Pediu para os meninos colocarem de novo, olha, para você em casa ver como é fácil. Como é uma endoscopia, exatamente, para fazer a gastrite, a esofagite, vai dormir igual. E aí lá dentro, a gente vai fazer uma demarcação. Para quê? Por endoscopia, uma endossutura que a gente chama, né, Kátia? E esse equipamento é aquilo, ele pode ser usado para você fazer o que você achar necessário no sentido do bem do paciente sempre, né? De uma lesão que a gente encontra, alguma situação. No caso da obesidade, então é como se fosse uma sutura. Olha lá, costura-se. Costura. Então você puxa o estômago para dentro do equipamento, que a gente mostrou aqui também, e você vai fazer todo um novo desenho do estômago. Agora, esse fio, uma coisa que me veio à mente. Isso. O corpo absorve depois de X anos, não? Não, o fio continua. Então é um fio inabsorvível que a gente fala. É como se fosse um nylon. Um fio, é prolene, na verdade, mas é um nylon. Esse nylon fica lá. O que tem assim, o paciente tem que se adaptar porque o estômago ele tem capacidade elástica. É como um tênis que a gente amarra forte, Kátia. De repente você sai andando. De repente você começa a colocar lá. Se você forçar, vai ter uma frouxidão dessa sutura. Então, é importante se manter a reeducação. O que você faz é com
o tempo no protocolo, são feitas novas endoscopias no acompanhamento do paciente para ver como que está o estômago, como que está esse fio lá, a gente faz o controle. Isso é fantástico. Exatamente, mas é isso daí, essa é a ideia. Gente, se costura, tipo o que a gente faz na costura, quando a gente emagrece, a gente não faz uma pensa na calça? Faz uma pensa, não faz? A gente pega a saia, a gente faz essa assim e você passa faz a costura. pensa lá dentro, é isso aí. Só que faz lá dentro. Faz dentro do estômago. Então não é um procedimento cirúrgico convencional não ou se laparoscópico. nada, né? Não é uma cirurgia, porque existe um pouco de confusão, porque como a coisa está novo e está surgindo muitas pessoas falando, escrevendo, então às vezes acaba se confundindo. Nós não estamos operando, fazendo uma cirurgia nos pacientes. Não é cirurgia por videolaparoscopia, que a gente corta. Não, é uma técnica endoscópica. Então nós somos endoscopistas, desenvolvemos essa ideia de suturar para outras situações e também vimos que podíamos fazer um desenho de um estômago diferente. Muito bom. Bom, dá para se ter certeza que tem uma infinidade de dúvidas, né? Exatamente. Vamos para a primeira delas, olha. Vamos lá. Ver se a gente consegue responder bastante. Gente, a Thalita, estou acima do peso, teria que pesar 60 quilos e peso 80. Posso fazer a gastroplastia endoscópica? Exatamente. O ideal, né, Thalita, é ter a sua altura. Com essa sua altura a gente vai ter no item, mas o IMC. Mas por esses números, com certeza, 80 quilos, você estaria perdendo aí em torno de 18 a 20 quilos. Então você chegaria nesse peso desde que passa com o médico, todo mês vai ter que ver o doutor Eduardo, tem que ir no consultório, a gente perturba. Mas você é simpático, a gente, é bom estar Kátia, com você. Obrigado. A gente perturba, porque o paciente quer fugir da gente. Então assim, ir no médico é diferente, né? Então, vai lá todo mês, vai com a psicóloga, vai com a nutricionista. A gente saiu um trabalho agora recente também, pelo New England Journal, que é uma revista importante na medicina, em que o paciente, por 6 meses, precisa estar 14 vezes com o seu médico ou a sua equipe. Não é 14 vezes com o doutor Eduardo, mas no com a equipe toda, né? No nosso tratamento é isso, ele passa com a Nutri, passa com a psicóloga, aí tem dia que de repente ele chega lá, tem que passar com todo mundo, sabe? Porque às vezes ele fala uma coisa pra você, Kátia, fala outra pra mim. É verdade. Aí a gente coloca esse paciente para vivenciar o consultório e entender que ele tem uma doença crônica incurável, que se ele não mantiver o acompanhamento, ele vai perder peso, vai chegar igual a Thalita, vai chegar em 60 quilos, Thalita, não adianta esquecer. Não, senão recupera. Exatamente. Todo ano com o doutor Eduardo, com a equipe, ver se está legal. Ganhou um pouquinho de peso, é mais fácil perder 2 quilos do que 20 quilos. Eu vou te falar uma coisa. A gente comentava no início do programa que todo mundo tem a sua fragilidade, o seu pé no vício. Exatamente. Tem gente que é pro álcool, a gente falou disso. Tem gente que é para drogas. Eu sou para comida. Então a gente fala assim, não adianta. Milagre a gente espera e não acontece. Não tem milagre. Então a parte da gente tem que fazer. Muda o hábito. Você gosta de comer? Eu gosto de comer. Então você vai para esteira, você vai para academia, você controla o que você come a maior parte dos dias. Quando você vai abusar, você não abusa como antes, porque pesa na sua consciência. Exatamente. Vai se pesando sempre, emagreceu, engordou meio quilo, 1 quilo, já perde esse quilo. Perfeito. Então a gente tem muita paciente, né? Então, tem pacientes que chegam no consultório procurando uma técnica e simples fato da nutricionista e da psicóloga, a gente não faz absolutamente nada. Que ela se tem outro, conscientiza, exatamente, consegue. Às vezes a pessoa engravidou, está 6, 7 quilos acima do peso, mas sempre malhou tudo. Você estimula isso e trata dessa pessoa. Outros não, eles estão precisando de um estímulo, que pode ser um estímulo endoscópico, assim como tem aqueles pacientes que precisam da cirurgia. Quer dizer, então, o profissional que vai ter que saber o médico com a melhor técnica, vai no médico, tem a técnica. Então acho que a ideia de trazer isso e desenvolver é para o quê? Oferecer uma outra alternativa para tratar a obesidade, que é uma doença seríssima. Não é para concorrer com ninguém, para buscar, essa não é a ideia. A ideia é de trazer isso para o Brasil, que lá fora já é extremamente consagrado e difundido, e agora a gente está tendo a oportunidade de oferecer para os brasileiros essa técnica. Lá fora, extremamente difundido, divulgado, porque os nossos médicos foram lá. O doutor Eduardo foi lá treinar todo mundo, nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto. Eu, junto com o doutor Manuel Galvante, uma equipe, uma série de situações, e a gente tem isso hoje na faculdade para a disposição dos pacientes. Deixa eu ver mais uma dúvida que surgiu. Renata, com essa técnica, os efeitos colaterais, como a queda de cabelo, seriam evitados? Isso é uma coisa importante. Sempre que você tem qualquer tipo de perda de peso, você altera todo o seu metabolismo. A queda de cabelo é muito relacionada à vitamina D, então se faz um equilíbrio sempre disso, então é importante antes da técnica você entender qual é o seu basal. Às vezes a pessoa já tem um déficit dessa vitamina, para você ver se vai precisar repor ou não. Teoricamente, a técnica não leva a nenhuma perda de vitaminas importantes e muito rápida. E às vezes você tem a questão psicológica. Então, perder cabelo muito rápido, tá por todo esse processo de estresse. Às vezes é mais psicológico do que até da questão de laboratório. Mas, teoricamente, essa técnica não vai levar a nenhum tipo de perda de vitamina. Mas o corpo da gente às vezes acostuma no caos, né?
Exatamente. Ele está equilibrado no caos. Exatamente, sempre. Uma vez que você sai daquele normal pro corpo, ele vai Você sai da zona de conforto, vai ter. Você tem muitos obesos, por exemplo, que falam, doutor, eu era gordinho, agora eu emagreci, tô morrendo de dor na coluna, então eu prefiro ser gordo porque às vezes eu não tinha. Mas não é isso, é que quando é obeso, o corpo acostumou com o peso. Quando você tira aquela carga, você está com a musculatura enfraquecida. E aí você tem que fazer um acompanhamento. Atividade, fortalecer a musculatura para não ter dor. Aqui na cabeça das pessoas é isso. Você tira ela de uma zona de conforto, vai ter consequências. Mas é porque é mais gostoso pensar que você pode comer tudo feito um louco, porque aí você fica gordo para ela dor. Não, exatamente. Passa essa dor, mas te cria infinitos outros problemas. Então isso você não é saída, não. Fortalece a musculatura, para de doer a coluna, mas você ganhou benefício para o seu coração, para a sua vida, para o dia a dia, né? Até para situações básicas do dia a dia que a gente vivencia com os pacientes. Do tipo, você subir um lance de escada. Um lance de escada, às vezes amarrar um sapato, pois né? É. Os pacientes falam isso pra gente. Então, Renata, conversa com o seu médico, tá? Importante. Vamos ver mais uma? Fabi, quais são os passos para quem é obeso e quer aderir ao tratamento? Exatamente. Então, a gente teve o protocolo de estudo da faculdade, que são pacientes que se voluntariaram. É importante também porque existem mitos e situações de estudo, é um tratamento gratuito. Os pacientes que estão na faculdade, eles foram atendidos, acreditaram na gente no início, né? Então, acreditaram nisso, esse protocolo foi lá, foi aprovado pelo CONEP, Ministério da Saúde, tudo em ordem. Então, esse protocolo já está sendo realizado. Agora, houve a liberação da Anvisa, existem trâmites, e os pacientes precisam o quê? Procurar o seu médico, buscar informação, entender se tem o perfil para esse procedimento. Mas okay? Os médicos que já estão treinados para a aplicação dessa técnica. Isso. E a gente deve, em breve, começar agora em julho mesmo, já treinar os outros profissionais para que a gente possa disponibilizar dentro do possível a técnica para os pacientes. Agora, a ideia é que em poucos meses a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais já trabalhando com essa técnica. A gente espera, porque né? acho que a gente tem que difundir também o conhecimento, né, Kátia? Você sozinho, né? Não tem necessidade. Acho que ensino é uma coisa muito importante. Eu sou professor de uma faculdade e a gente não precisa todos os pacientes na porta, né, de você, daquela faculdade só, daquele consultório. Então a gente tem um grupo importante de pessoas ligadas a gente, muito importantes, e que vão ser treinadas para executar esse tratamento. Eu acho que a gente, em todas as profissões, tem que pensar em ganhar dinheiro, mas a gente tem que pensar em deitar e se sentir assim, puxa, eu fiz a minha parte como ser humano, né? O paciente está lá, o resultado está sendo efetivo, está indo super bem, com certeza. Nós vamos treinar as pessoas para fazer de uma forma correta. E o objetivo é que daqui a poucos anos a gente possa falar que a gente não está no mundo de obesos. 60% das pessoas são obesas. A gente precisa encarar isso com seriedade. Não dá para brincar, encarar mesmo. Vamos ver mais uma dúvida, eu já deixo no ar, ó. Mariana, meu IMC é 35,7. Estou sofrendo com dor na coluna e no joelho por conta do peso. Eu conseguiria fazer esse procedimento? Volte, doutor Eduardo Greco. Voltando com o doutor Eduardo, olha, Mariana Pinheiro perguntou o seguinte: meu IMC é 35,7. Estou sofrendo com dor na coluna e no joelho por conta do peso. Eu conseguiria fazer esse procedimento? Perfeito. Ela cabe totalmente, né? Exatamente. Né? IMC 35 já está saindo da obesidade leve, já está começando a aumentar isso, passando para moderado. Então, IMC 35 já tem dores, importante, claro, né? Vai conversar com a gente, vai conversar com o seu médico, vai ver a indicação, explicar tudo, mas cabe dentro, está dentro do procedimento, está dentro do índice do procedimento. E Mariana, você vai ver o quanto que sua vida muda, porque a saúde passa a ser outra história, né? Obesidade, lembra antigamente, bebê gordinho, você falava assim, que bebê gordinho. Não existe mais isso. Os magrinhos falavam, magrinho, não, dá um leite engrossado para criança. E a gente pegou uma geração que está mudando essa filosofia, isso é legal, né? Lá na faculdade, eu hoje mesmo atendi, a gente trabalha junto com a ebiatria, que a gente fala hoje em dia, que são com os adolescentes. E nós temos um tratamento hoje, um tratamento infantil para adolescente. Legal. Muitos adolescentes, por conta da má alimentação, e o adolescente não tem a noção ainda corporal, de repente começa a brincadeira na escola, começa aquela coisa, o bullying hoje, né? Então, a gente está com muito adolescente, então a gente precisa mudar o hábito alimentar dentro de casa, precisa mudar a geladeira, porque aquele bebezinho gordinho não é mais legal. Não. Porque tem muito sedentarismo, tem muita situação que não existia antigamente, né? As pessoas hoje têm muito estresse, ficam muito só no trabalho, não se cuidam. Então, precisamos mudar um pouco esse conceito de comer com qualidade o que a pessoa precisa e não forçar a alimentação. E você já falou várias vezes aqui que até os 4, 5 anos, tem gente que fala de 3 até os 3, mas ampliando um pouco, a gente ali tem a formação das células de gordura. Exatamente. Então, se nessa idade a gente está acima do peso, quando a gente tiver 30, 40, 50... porque, de uma forma geral, isso é importante que você falou, né, Kátia? As pessoas têm a sua célula. O que engorda é aquela célula. Ela tem a quantidade, não é que aumenta o número de células, a célula engorda. Ela, né? A célula enche. Então, você vai criando
Claro que tem a questão genética, é tudo mais complexo, mas a grosso modo é exatamente isso. A pessoa tem uma formação e você vai estimular ou não também, o hábito vai fazer ela estar fora ou seguir na linha. Mas você falou de genética. A minha genética da minha família dos dois lados tem gente gorda, obesa, com diabetes, com hipertensão. Você gosta de comer, se cuida. Eu fui pra Faz academia, atividade, fecha, come direitinho, não para um nem minuto. dormir de noite. Fica correndo. Não vai ter milagre. Não vai ter tem milagre, não tem jeito. gente. Tem que não se cuidar e pensar que hoje as pessoas estão mudando. Não é só a beleza, a roupa, a estética, sabe, Cátia? Então, o pessoal está vendo que a expectativa de vida do brasileiro é cada vez maior por conta dos avanços e do que a gente tem de disponível para ajudar no tratamento em vários segmentos. Então a pessoa não quer, né? Ficar doente. Então você dá quer para viver se mais cuidar. e melhor, né? Exatamente. E está entendendo que a obesidade é uma doença muito séria. E vamos que acabar precisa com combater. ela. E temos armas hoje para combater. E por que não segui-las? É só querer. Então, Mariana, busca a orientação do seu médico, converse com ele sobre a técnica, tá? Vamos ver mais uma. A Cris, essa cirurgia é reversível? Isso, então vamos lá. Vamos já o mito, que não é uma cirurgia. Não. Então, é um procedimento endoscópico, mas vão ser dados pontos. Cris, né? Então, Cris, vão ser dados pontos lá dentro do seu estômago e o estômago vai ficar apertadinho lá, vai ficar amarrado. Não tem como voltar atrás. Ok, mas você pra quê? É o que você está buscando, por isso se for bem indicada, não tem que ter essa situação, o paciente tem que estar preparado. O que existe é com o tempo, se a pessoa ficar forçando, não se adequar à alimentação, o músculo ele vai ter uma certa frouxidão do procedimento, tá? Mas você não reverte essa cirurgia, esse procedimento endoscópico. Lembrar, né, gente, não é uma cirurgia, não se corta o estômago, não se grampeia o estômago. Não é, exatamente. Porque às vezes as pessoas falam assim, então é aquela técnica que grampeia. Isso, as pessoas confundem um pouco porque é uma coisa nova. Então existe a cirurgia, que é o grampeamento, que é o sleeve, por laparoscopia, que tem as suas indicações, os pacientes muito bem indicados. E existe a técnica endoscópica, para a gente poder dar uma alternativa para tratar a obesidade. Que se costura, como a gente mostrou no vídeo, o estômago por endoscopia. Vai lá na boca, vai lá dentro, é isso mesmo. Vai da boca para o estômago. Então, Cris, converse com o seu médico se você precisar. Perfeito. E você vai entender bem. Vamos ver mais uma? Legal. Nath, existe uma idade certa para fazer a gastroplastia? Não, foi o que a gente conversou, é uma boa pergunta, mas é exatamente isso, é aquele paciente que está precisando. Pode ser um adolescente? Pode ser um adolescente no sentido que haja uma maturação desse adolescente. Então, para o adolescente existe uma equipe de nutrição especializada nele, psicológica importante, tá certo? Às vezes até um psiquiatra infantil, porque eles não têm a maturação para entender o que você está fazendo. Então, se o adolescente ainda não está preparado para isso, você coloca ele primeiro no desenvolvimento de toda a técnica, o que vai acontecer. Às vezes depois de 1, 2 anos, se necessário, você vai oferecer algum tipo de tratamento. E no outro extremo de idade também não. Pacientes com 60, 70 anos, 80 anos, é claro, a condição clínica desse paciente, o motivo, por que está fazendo isso. Tem algumas pacientes que a gente tem no consultório, que a gente tratava com balão intragástrico, que já foi pauta aqui contigo também. Tá lá, com 70 anos, o joelho com problema, o cirurgião fala, não consigo, antes de operar o joelho, se a senhora não emagrecer. Então você dá uma alternativa. Então isso é o consultório que vai determinar. Não existe nada protocolar a partir de certa idade ou... Mas, a priori, toda pessoa que possa fazer uma endoscopia pode fazer a técnica. Toda pessoa vai fazer. Né? Então, você vai pegar pacientes já fora do peso ou adolescente de 15, 16 anos. A partir daí, mais ou menos, você vai ter que analisar todo esse conjunto de situações para fazer. Exatamente. A última, vamos ver? De quem é? Da Sabrina? Esse método pode ser feito em pessoas que já fizeram a bariátrica e voltaram a engordar? Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Então, a bariátrica, existe um método que é da redução, onde é feita a colocação do intestino, que é o bypass, que a gente fala. Alguns pacientes, essa anastomose ela é alargada. Então, já o que é a anastomose? A anastomose é onde é feita, é bom explicar mesmo, né, Cátia? Onde a gente liga o estômago que cortou com o intestino. É onde une os dois. Onde junta os dois a gente chama de anastomose. Onde tem essa ligação, com o passar do tempo, alguns pacientes depois de 3, 4 anos, aumenta o tamanho disso. Então lá fora isso já é... afrouxa? Isso, ela afrouxa, ela aumenta. Então ela era uma coisa pequenininha, que tem que ficar em torno de 1 centímetro, 1 centímetro e pouquinho, e está grande, às vezes 2, 3 centímetros. Mas aí você pode usar essa técnica para de novo costurar. Exatamente. Então existem protocolos disso, também existe um protocolo no Hospital das Clínicas, existe fora do país, isso também já é feito, que é isso, você pode suturar tudo. Então as pessoas também vão poder se beneficiar num futuro breve da técnica nesse sentido. Não para refazer, vamos dizer assim, a cirurgia, não vai mas para corrigir aquilo que
aumentou, e aí você pode, os pacientes que estão recuperando peso, hoje se usa muito o termo de reganho de peso, esse paciente que recuperou, você também teria a alternativa de costurar aquele local e reduzir novamente, e ajudar esse paciente. Agora, a gente lembrar, só recupera peso quem fez coisa errada. Exatamente. Ele recuperou peso porque não seguiu a orientação nutricional. Porque abandonou as visitas à equipe multidisciplinar. Se continuar, e assim, não é muito, cada 6 meses, você vai lá, bate papo, eu brinco com os pacientes, você vem aqui, toma o seu café, bate papo e a gente tem um resultado legal para você. E a gente de se manutenção. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu encaro desse jeito agora, eu não era assim, vocês sabem disso. É como trabalhar, você não fala assim, hoje eu não vou trabalhar porque eu não tô afim. Você vai. Não tem jeito, você tá tem que bem, levantar, você tá né, mal, você tá doente, a gente vai, porque a gente é responsável. Com a atividade física, com a alimentação, tem que ser assim. A gente olha pro prato e fala, eu quero, mas devo. Aí você diminui para a quantidade que você pode. E trabalhar muitas dicas, né, Kátia? A gente trabalha com os pacientes assim, prato, vai na cozinha, faz o prato e traz para a mesa. Mas sabe que na minha casa a gente não põe mais porque panela na mesa, você não para de comer, né? E põe longe. Cada um vai num perfil, conversa, então não tem jeito. Então dá tempo, mastigar bem, pratos menores, mudar, entendeu? Ter o prazer também de comer coisas saudáveis e só não pensar na facilidade. É o que você falou, tem tempo para tudo. Tem que ter tempo para tudo. As pessoas querem e desleixam aonde? Na sua saúde, a pessoa tem que se cuidar. Mas aí a gente se programa. Hoje eu quero comer um pastel, eu vou comer um pastel hoje. Não vou falar assim, como eu comi hoje o pastel, amanhã eu vou comer outro, porque eu já lasquei essa semana inteira mesmo, Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, é você trabalhar, entender que tem prazeres e não tirar o prazer totalmente. Porque se não fizer isso nesse momento de ter o equilíbrio, lá na frente vai ter que tomar medidas mais sérias. Mais drásticas. Porque senão você não vai conseguir se cuidar. Olha, então é equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave para a vida, não tem como, né? Busque orientação do seu médico, gente. Aqui o nosso espaço de prestação de serviços é fantástico, porque eu também aprendo demais, sei que você de casa também. É uma troca super importante que a gente tem, mas siga a orientação do seu médico. Nesse caso específico da gastroplastia, busque orientação de um médico que já foi treinado pelo grupo. Vai ter bastante gente. Vai ter muita gente. Ainda agora é uma quantidade reduzida, que nós vamos começar a ampliar. Mas eu vou passar para vocês o contato do Dr. Eduardo Greco, passar o site, e lá você também pode perguntar onde você acha, na sua região e tudo mais, eles vão informando, tá? É o www.institutoendovita.com.br. Vou repetir. www.institutoendovita.com.br. Lembrar a técnica, gastroplastia endoscópica, gente. Não é pela boca como endoscopia, só que se costura o estômago, como a gente falou com o Dr. Eduardo Greco hoje, e siga a orientação direitinho do seu médico. E nada mais gratificante do que a gente atingir o objetivo da gente e ver que a gente tem uma força que muitas vezes a gente não imagina. Muito. Não é verdade? É verdade, perfeito. É isso e é isso que vai dando mais força e vitalidade pra gente conquistar tudo que a gente deseja depois. Kátia, obrigado, prazer revê-la. Agradeço. Sempre bom estar aqui muito contigo, orgulho, viu? Obrigado. Ser você estar aqui como participando. amigo. Parabéns. Obrigado.